Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pai do Senhor, amados, glória a Deus por mais este momento, por mais este maná, pelo privilégio de estarmos juntos todo dia ao meio-dia, amém? Compartilhando da palavra do Senhor, trazendo para as nossas vidas o que há de mais rico e mais precioso, que é a palavra de Deus. Recebendo revelações profundas do Espírito Santo, que tem nos ensinado, né, de maneira tão bela, tão maravilhosa, através de homens e mulheres de Deus que estão todos os dias aqui ao meio-dia. Amém? Aleluias. Então, que neste momento você compartilhe esta palavra, que você envie para alguém que você sentir no coração, que você curta, que você comente, que você alinhe, amém? Juntamente comigo, neste momento dessa palavra, que você esteja comigo, que você comente, faça o teu comentário, se você tiver alguma pergunta, algo que eu possa também estar respondendo depois, fale conosco, entre em contato com as nossas redes sociais, os endereços delas estão aí abaixo do vídeo, nós teremos o maior prazer em estar compartilhando com você da palavra, em estar trazendo respostas, em estar juntamente com você, né? Estudando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesta manhã, e está no livro, né? No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, amém? Vou ler a partir do versículo 1 mesmo, amém? Então, quem tiver com a Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vou parar um pouquinho aqui. Quando eu estava lendo, né, essa passagem, o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração, à medida que eu fui lendo, vários entendimentos, amém? E eu achei muito tremendo, porque primeiro aqui, Jesus ele saiu de uma região, lógico, e ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade, né, onde Jesus morava, onde ele havia uma casa lá. E diz aqui o texto que Jesus ele foi para a casa dele e que uma multidão seguiu Jesus a ponto que até na porta não havia lugar para ninguém entrar. Havia um número de pessoas tão grande que até na porta da casa dele não havia nenhum lugar, nenhum espaço mais para que alguém quisesse entrar na casa, não conseguia mais. Então, amados, primeiro, sabe, a gente tem que, quando a gente lê um texto, a gente precisa refletir um pouco. Você já parou para pensar que Jesus estava na casa dele? Que ele estava vindo de um lugar, ele entrou em Cafarnaum e foi para a casa dele. Gente, assim, eu penso, quando alguém está na sua própria casa, né, a gente, assim, tem um pouquinho de cuidado, digamos assim, a gente fica um pouco mais constrangida muitas vezes, constrangido de ir à casa daquela pessoa sem avisar,
né? A gente fala assim, eu queria tanto ir na casa de tal pessoa. Não, mas espera aí, eu vou dar uma ligadinha, eu vou perguntar se tá tudo bem, se ela pode me receber naquele horário, ou eu vou mandar uma mensagem, porque na casa, né, da gente, é o lugar que a gente está no momento de descanso. É o lugar que a gente está no nosso momento individual, no momento privado, da nossa intimidade, seja com a nossa família, seja com um parente que a gente até mesmo está recebendo na nossa casa, ou ainda, mais ainda e mais importante, com Jesus. Está na nossa casa, no nosso quarto, orando. Então, a gente tem esse cuidado de avisar quando a gente vai na casa de uma pessoa. Agora, veja bem essa situação. Jesus chega na sua própria cidade, vai para sua casa e a multidão segue Jesus de tal maneira, existia tantas pessoas que a casa de Jesus estava tão cheia que até na porta tinha pessoas. Então, assim, você vê que as pessoas seguiam Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão seguia Jesus. Mas como o próprio Jesus, né, deixa claro, elas não vão, né? Elas não iam atrás de Jesus por causa da palavra, muitas vezes, por causa da pregação. Elas iam, a maioria, né, ia atrás de Jesus para buscar o seu próprio interesse, para buscar aquilo que ia satisfazê-la de alguma maneira. Um toque de Jesus, um consolo, um fortalecimento, a maioria curas, milagres, né? Restauração, né? De cegos, de mudos, de pessoas que até estava à morte, né? Então você vê ali que elas corriam atrás de Jesus, havia um desespero da multidão para estar com Jesus por causa dos milagres. A maioria era por causa dos milagres, pelo que Jesus fazia, e não por causa de Jesus, e não pelo que Jesus ministrava na vida delas, pelo que Jesus pregava, pela palavra. No entanto, né, o cenário de Jesus com as multidões, né, era praticamente sempre a mesma coisa. Jesus ensinando a palavra. Jesus ministrando a palavra. Você vê que os milagres, eles aconteciam, sim, lógico que aconteciam, porque a gente vê nos evangelhos, né, que Jesus, ele queria o quê? Curar, ele queria o quê? Trazer uma vida, uma transformação de vida, ele queria ensinar a palavra, mas os milagres acompanhavam a vida de Jesus, né? Os milagres acompanhavam o que Jesus fazia, o que Jesus ministrava. Mas o que era prioridade? Era a palavra, era a pregação da palavra.